2/5, ou se for reincidente, 3/5. Tudo bem? Então veja, vamos estabelecer, porque a gente está caminhando para chegar na polêmica. Inicialmente, a lei proibia a progressão de regime. Não podia progredir, de jeito nenhum. Depois, o Supremo disse que isso era inconstitucional. Proibir a progressão de regime. Isso era inconstitucional. Depois, veio a Lei 11.464, de 2007, que diz o quê? Que diz que para progredir terá que cumprir 2/5, ou se for reincidente, 3/5. Aquele que cometeu um crime hediondo depois de 2007, tranquilo. Esse, para progredir de regime, deverá cumprir a pena com 2/5 ou 3/5 para progredir. Insisto, quem cometeu crime hediondo depois de 2007, não há dúvida alguma, depois de 2007, este sujeito vai cumprir 2/5, ou se for reincidente, 3/5 para progredir. Tá claro? Tudo bem? Mas, e aquele que cometeu o crime antes de 2007? Aí está o problema. Aquele que cometeu o crime antes de 2007. Este deverá progredir com a nova lei, 2/5 e 3/5, ou progride de acordo com o que dispunha a lei de execução penal, 1/6 da pena. Porque isso faz muita diferença. Muita diferença. Sujeito condenado a 30 anos. 30 anos. Se for 1/6 da pena para progredir, progride com 5 anos. 1/6. E no caso dos 2/5 dos crimes hediondos? Olha só, 1/6 de 30 você já viu. Progride com 5 anos. E 2/5? 30 por 5 dá 6. Vezes 2 dá 12. Olha só, numa hipótese eu progrido com 5 anos. Na outra hipótese, eu progrido com 12 anos. É mais que o dobro. Nesse caso, o que você acha? Progride com 2/5 ou progride com 1/6 da pena? O que você acha? O tema ficou polêmico durante um tempo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, entendia que ele somente poderia progredir com 2/5 ou 3/5. Porque era lei nova, e o Tribunal de Justiça de São Paulo dizia: esta lei nova, ela é melhor do que a lei anterior. Porque a lei anterior proibia a progressão de regime. Então a lei nova é melhor, vale a lei nova. No entanto, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça mais ou menos pacificaram a questão, dizendo o seguinte: não. Não aplica a lei nova. Como assim, Madeira? Não aplica a lei nova porque eu considerei a lei dos crimes hediondos inconstitucional. Se eu considerei a lei dos crimes hediondos inconstitucional, vai progredir com 1/6 da pena. Qualquer pessoa que tenha cometido um crime até 2007, um crime hediondo, vai progredir com 1/6 da pena. Tá claro? Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Vai progredir com 1/6 da pena. Os casos famosos que os senhores estão se lembrando. Aquela garota que foi condenada por matar os pais, vai progredir com 1/6 da pena e não com 2/5. Todos aqueles crimes graves, 1/6. Tá claro? Entendemos isso. É muito importante. Vamos fechar um quadradinho aqui? Veja. Cometeu o crime depois de 2007, 2/5, ou se for reincidente, 3/5. Cometeu o crime hediondo antes de 2007, 1/6. Tá claro? Tudo bem? Então vamos agora à nossa próxima pergunta na tela. Professor,
Como se dá o regime da liberdade provisória no caso de crimes hediondos? Como se dá o regime da liberdade provisória no caso de crimes hediondos? Primeiro, prisão em flagrante ilegal ou excesso de prazo, relaxa. Relaxa. Posição pacífica. Segundo, o que a lei dos crimes hediondos veda é a liberdade provisória confiança. Porque é o que a Constituição veda. Liberdade provisória confiança. Pode haver a liberdade provisória sem fiança. Tá claro isso? Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Vamos continuar. Portanto, agora, próxima pergunta na tela. Professor, pode o réu apelar em liberdade para o caso de crimes hediondos? Vejam só. Vejam só. Você está sendo processado por um crime hediondo, ou equiparado hediondo, ou equiparado hediondo. Você está sendo processado por um crime hediondo, ou por um crime equiparado hediondo. A pergunta que eu lhe faço é, na sentença, como fica a questão da sua prisão? Como fica? Note aqui um detalhe. A lei dos crimes hediondos, por incrível que pareça, nesse aspecto, ela antecipou todas as tendências do moderno processo penal. A lei dos crimes hediondos antecipou a atual redação do artigo 387 do Código de Processo Penal. O juiz, na sentença, vai decidir se o sujeito pode ou não apelar em liberdade. E ele tem que motivar isto na sentença. Tem que motivar isto na sentença. Vejam, senhores, como já explicou de maneira magistral o professor Antônio Magalhães Gomes Filho, acerca da motivação das decisões. A motivação é uma garantia de toda a população, no sentido de que a população vai saber o porquê das escolhas do magistrado. E eu, juiz, tenho que dizer na sentença se ele irá ou não recorrer em liberdade. Isso é o que diz a lei dos crimes hediondos, isso é o que diz o Código de Processo Penal. Vamos ver alguns exemplos? Primeira situação. O acusado responde ao processo em liberdade. Respondeu solto o processo. Chegou na hora da sentença. Eu estou em meu gabinete. Eu estou em meu gabinete fazendo a sentença. Condenei. Depois de condenar, eu vou ter que motivar se ele vai recolher, se ele vai recorrer preso ou solto. Eu vou ter que fundamentar. Como assim, Madeira? Eu vou escrever lá. Depois da condenação, eu escrevo: o acusado recorrerá em liberdade. Ou o acusado deve ser preso. Madeira, mas como você, juiz, decide isso? Você escolhe, joga uma moeda para cima? Não. Não. Seria mais fácil, mas não. Preste atenção aqui. Eu, juiz, tenho que fazer o seguinte. Tenho que analisar se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. Prisão preventiva do artigo 312 do Código de Processo Penal. Se estiverem presentes esses fundamentos, eu decreto a prisão do sujeito ali na sentença. Tá claro? O sujeito está solto, veio solto. Chegou na hora da sentença, eu analiso se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. Quais são eles mesmo? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal. Vamos repetir? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal. Tudo bem? Eu analiso se estão presentes esses fundamentos. Estão presentes? Decreto a preventiva dele. Não estão presentes? Vai continuar solto. Seja para um lado, seja para o outro, eu tenho que motivar.
Eu tenho que dizer na sentença se ele pode